Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de agosto de 2020. O presidente Bolsonaro, desde que desembarcou do PSL, está sem partido. E para governar, o presidente não é obrigado a estar filiado a algum partido. Se quisesse, Bolsonaro poderia ficar até praticamente poucos meses antes da eleição de 2022 sem nenhum partido, até escolher um que o quisesse para concorrer à reeleição. E o presidente investiu na criação da Aliança pelo Brasil. No entanto, estranhamente, o presidente declarou na sua live de quinta-feira passada que admite a possibilidade de voltar ao PSL, que já foi convidado pelo PTB e está conversando com 2 outros partidos. Diálogo, portanto, com 4 partidos. Pergunto, se o presidente está realmente focado na criação da aliança, faz sentido um gesto como esse? Ao meu ver, não. Óbvio, o presidente mobilizou muita gente na iniciativa da criação da Aliança pelo Brasil. Fica complicado admitir com todas as letras que a iniciativa fracassou. Mas, ao que tudo indica, é exatamente isto que aconteceu. Eu publiquei no meu site dextra.jor.br um artigo bem detalhado sobre as circunstâncias que tornam praticamente impossível a Aliança pelo Brasil ficar pronta, mesmo para a eleição de 2022. É muito difícil colocar todos esses detalhes num vídeo curto. Quem quiser ler, eu vou botar o link do artigo na descrição desse vídeo. Mas vamos a alguns detalhes. A aliança coletou até agora 4% das assinaturas necessárias. Como se sabe, o TSE não aceitou a coleta digital e também não aceitou a validação das assinaturas em cartórios normais. Portanto, a Justiça Eleitoral está conferindo uma a uma as assinaturas e os dados dos eleitores conforme as informações que detém nos arquivos da própria Justiça Eleitoral. Muitas assinaturas estão sendo rejeitadas. O principal motivo é que, para ter a assinatura aceita, o cidadão não pode ser filiado a nenhum outro partido. O fato de que muita gente que assinou permanece filiado a outros partidos é um dos principais motivos pelos quais as assinaturas estão rejeitadas. Mas não é só isso. Assinaturas ilegíveis, irreconhecíveis, fichas com lacunas, enfim, todo tipo de problema é pretexto para a Justiça Eleitoral anular as milhares de assinaturas que a Aliança já enviou para lá. Então, tá complicado. Outro detalhe, a Justiça Eleitoral está praticamente paralisada, ou pelo menos a análise das assinaturas está paralisada com a Justiça Eleitoral em trabalho remoto devido à pandemia. Terminando o trabalho remoto, o foco da Justiça Eleitoral é a eleição de 2022, num trabalho que se estende até depois do pleito, quando começa o julgamento das contas dos candidatos e logo depois o julgamento de todos aqueles milhares de recursos que os candidatos interpõem contra os adversários na tentativa de alterar o resultado da eleição. É previsível que esses julgamentos se estendam até o ano que vem, 2021, sendo que há um recesso de 19 de dezembro até início de fevereiro e depois, em 2021, o recesso de julho. São quase 90 dias de justiça eleitoral parada. Ou seja, é muito difícil considerar que a aliança vai se viabilizar porque há um outro obstáculo que as pessoas não estão prestando atenção. Não basta obter o registro do partido. Se a aliança quiser ter candidatos em 2022, muito antes da eleição de 2022 acontecer, a aliança terá que ter diretórios estaduais e municipais ou comissões provisórias instaladas em todos os estados onde quiser lançar seus candidatos, a governador, a senador, a deputado federal e a deputada estadual. Isso requer organização e requer dinheiro. Qualquer pessoa que entenda de política, entenda do calendário, dos obstáculos da justiça eleitoral e dos obstáculos políticos reais, da organização e dos recursos necessários para organizar um partido, sabe
que é praticamente impossível a aliança ficar pronta. Muito difícil, portanto, é bom que o ativismo conservador preste atenção nesses obstáculos e comece a se preparar, a focar nas candidaturas de vereador e prefeito que vão concorrer por outras legendas nessa eleição. É bom considerar ainda que não significa que o presidente Bolsonaro irá para o PSL. Como ele disse, está conversando com 3 outros partidos, um dos quais o PTB. No entanto, a maioria das pessoas que detêm mandato, exceto um que outro que foi expulso do PSL, continua no PSL. Muita gente que se filiou ao partido por causa do presidente continua no PSL. Portanto, voltar ao PSL seria talvez o caminho mais barato, mais interessante para o presidente. É um caminho também interessante para o PSL. Com o fim das coligações proporcionais, partidos pequenos tenderão a desaparecer ou ao ter que se fundir com partidos grandes. E o PSL, sem o presidente Bolsonaro, dificilmente terá o desempenho que teve tendo o Bolsonaro como candidato a presidente. O risco de o PSL desaparecer no médio e longo prazo é grande sem ter Bolsonaro candidato a presidente. Portanto, os inimigos internos do presidente Bolsonaro, aqui em São Paulo, por exemplo, a deputada Joyce, o deputado Bozella, o Major Olímpio, são um obstáculo menor. Se houver acerto com Bivar, é possível que Bolsonaro retorne ao PSL. Convém aos conservadores botarem essa conta na sua equação e no seu planejamento, principalmente aqueles que pretendem concorrer em 2022. O comentário de hoje era esse. Até o próximo.